Amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu gostaria de convidá-lo dessa feita a abrir comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, nos versos 14 a 16. Abra comigo, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16, diz assim o texto sagrado. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por ser um Deus bendito, Deus da glória, o Senhor da igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a como teu povo sermos exortados pela tua palavra, aprendermos mais da tua palavra e seguirmos os teus passos. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Da última feita que meditamos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Os versos 12 e 13, o apóstolo Paulo esteve falando na necessidade de obediência na tarefa de desenvolver a salvação. A obediência, porém, irmãos, pode ser de bom grado ou ela pode ser de má vontade. Essa última é uma espécie de obediência que equivale, então, à desobediência. Por exemplo, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,9, exorta os crentes quanto à prática da hospitalidade. Ele disse, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Por isso, eles recebiam as pessoas de má vontade. E isso equivale, então, à desobediência. Semelhantemente, irmãos, aos filipenses, Paulo exorta, fazei tudo sem murmurações nem contendas, também aqui no verso 14. Por essa razão, eu quero meditar com vocês hoje no tema a alegria na obediência. Ora, nós vimos que somos chamados a desenvolver a nossa salvação, no verso 12 e 13, mas alguém pode se perguntar como é evidenciado os frutos desse desenvolvimento? Quais são os sinais visíveis? Em primeiro lugar, através de relacionamentos transformados, irmãos. O verso 14 diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Então veja que Paulo retorna ao problema básico descrito nos versos de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja que os crentes da igreja de Filipos estavam fazendo as coisas com a motivação errada. Eles estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Havia partidarismo e discordância entre eles. A igreja estava dividida. Paulo então exorta os crentes, dando-lhes duas ordens: fazer tudo sem murmurações nem contendas. Os dois pecados mencionados são exatamente aqueles que macularam o povo judeu em sua travessia do deserto. Como em Êxodo 16 está escrito que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxestes este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Disse-á que no sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra ele? Em Números 11:1 está escrito, irmãos,
queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. J. Motia diz que contenda refere-se a uma atitude interna, ou seja, uma atitude e atividade da mente e do coração, enquanto que murmuração é algo externo, aquilo que manifestamos proveniente do coração e da mente. Assim, esses dois pecados, irmãos, cobrem todos os nossos pensamentos e ações em relação às outras pessoas. Nessa mesma trilha de pensamento, Lightfoot diz que murmuração é um pecado moral e contenda é um pecado de rebelião intelectual contra Deus. Ora, como fruto desse desenvolvimento da salvação, como a igreja deveria se portar, então, através de seus relacionamentos? Em primeiro lugar, eles deveriam fazer tudo sem murmurações. A palavra que Paulo usa para murmuração é gogismos. Ela evoca o murmúrio de rebelião e infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das privações, dizendo que jamais deveriam ter deixado o Egito. Por isso, em Deuteronômio 32:5, Moisés os descreveu como uma geração perversa e depravada. Quando o povo estava no Egito, eles murmuravam porque estavam no Egito. Quando eles saíram do Egito, eles murmuravam porque saíram do Egito. Eles murmuravam porque não tinham nada para comer. E quando Deus providenciou milagrosamente o maná para eles comerem, eles murmuravam porque não tinham carne. Eles murmuraram durante 40 anos no deserto e quando chegaram na terra prometida, ainda continuaram murmurando. Muitos de nós somos como eles, meus irmãos. Deus nos abençoa, mas há algumas coisas que nós não gostamos. Deus nos abençoa, então, mais, e nós ainda continuamos murmurando. Em segundo lugar, eles deveriam fazer tudo sem contendas. A palavra contendas, no grego, é dialogismoi. Essa palavra descreve as disputas e debates inúteis e até mal intencionados que engendram dúvidas e vacilações. Essa palavra tem uma conotação legal de dissensões, litígios, indica que os filipenses estavam apelando até para tribunais pagãos para resolver suas diferenças. Então, por que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis, irmãos? Primeiro, essas atitudes são completamente opostas à atitude de Cristo. Filipenses 2:5, Paulo disse: "Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus." Segundo, essas atitudes atrapalham a causa de Cristo entre os descrentes. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem constantemente murmurando e contendendo, eles terão uma impressão negativa de Cristo e do Evangelho. Terceiro, apesar de ouvirmos tantas heresias nos dias de hoje, irmãos, provavelmente mais igrejas se dividiram ainda hoje por causa de contendas do que por causa de heresias. Murmurações são uma afronta contra Deus. Elas revelam uma insatisfação no seu coração com aquilo que Ele tem te dado, com a maneira como Deus tem conduzido a sua vida. Contendas desagradam a Deus. Cristo não morreu apenas por você, Ele morreu pela sua igreja. Ele nos fez um só corpo. E a sua vontade é que andemos em unidade, que busquemos a paz com todos. Como é evidenciado os frutos da nossa salvação, irmãos? Em segundo lugar, através de uma conduta irrepreensível. O verso 15a diz: "Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta." O apóstolo Paulo detalha sobre a conduta irrepreensível, abordando 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, os crentes devem se tornar irrepreensíveis. A palavra grega usada por Paulo para irrepreensíveis é amemptos, e expressa o que o cristão é no mundo. A sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo nele que se constitua uma falta. O cristão deve ser não apenas puro, mas viver uma pureza que seja vista por todos. O cristão deve refletir o caráter de seu Pai a ponto de viver de tal maneira que ninguém pode lhe apontar um dedo acusador. Jesus Cristo nos chama a ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Em segundo lugar, os crentes devem se tornar sinceros. A palavra grega para sinceros é akeraios. Ela expressa o que o cristão é em si mesmo. Essa palavra significa literalmente sem mescla, não adulterado.
Essa palavra era usada para referir-se ao vinho ou leite puros ou sem mistura de água. Essa palavra era usada também no vocabulário da primitiva metalurgia para falar do ouro puro, do bronze puro ou qualquer metal sem impureza. Essa palavra era usada também para o barro puro utilizado na confecção de vasos. Para que nos tempos antigos, alguns oleiros cobriam de cera, veja que eles cobriam de cera as trincas dos vasos e enganavam os compradores. Esses vasos, ao serem expostos à luz do sol, a cera derretia e logo apareciam os defeitos. Então os compradores passaram a exigir vasos sem cera. Daí foram cunhadas as palavras sincero e sinceridade, ou seja, sem cera. Jesus usou essa palavra quando ele disse que seus discípulos deveriam ser inocentes, como as pombas, e Paulo a usou quando disse que devemos ser simples para o mal. O apóstolo Paulo diz que devemos viver assim no meio de uma geração pervertida e corrupta, como Daniel viveu na Babilônia, cheia de deuses pagãos, na cultura pagã, sem se misturar e sem se contaminar. Em terceiro lugar, irmãos, os crentes devem se tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A palavra grega para inculpáveis é amomos. Ela descreve o que o cristão é na presença de Deus. O termo se vincula particularmente com os sacrifícios. Aplicado a um sacrifício significa imaculado. A pureza do cristão deve ser tal que suporte o juízo de Deus. A vida do cristão deve ser tal que possa ser oferecida a Deus como um sacrifício sem mácula. É importante ressaltar que a vida cristã não é vivida numa estufa espiritual, numa redoma de vidro, mas no meio de uma geração pervertida. Não é ser sal no saleiro, nem luz debaixo do alqueire. Bruce Barton corretamente interpreta esse fato quando descreve: enquanto crentes nós somos desarraigados deste mundo perverso, porque na verdade nós não somos do mundo. Ao mesmo tempo não somos removidos fisicamente do mundo. Nós estamos no mundo com a missão de, no mundo, anunciar as boas novas do Evangelho. Assim também a igreja de Filipos, ela precisava completar sua missão no mundo, vivendo como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma cultura depravada e pervertida. E isso nos leva, em terceiro lugar, irmãos, ao fato de que devemos evidenciar os frutos da nossa salvação através de um testemunho notável, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, diz o verso 15, a parte B. Os crentes são exortados a brilhar como astros celestes nesse mundo tenebroso. Em Mateus 5, 14 a 16, Jesus Cristo disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra grega que Paulo usa para luzeiros é phosteres. Lightfoot diz que essa palavra é usada quase que exclusivamente para os astros celestes, exceto quando seu uso é metafórico, como nesse texto. Essa é a palavra, irmãos, usada na versão grega de Gênesis 1, verso 14 a 19, para referir-se ao sol, à lua e às estrelas que o Criador espalhou pela abóbada celeste no quarto dia. Tais luminárias não brilham para si mesmas, elas brilham a fim de prover luz para o mundo todo. O mesmo deveria ser verdade a respeito do crente. Ele vive para os outros. A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz num lugar escuro. Palmer Robertson diz que toda igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro é um lugar, mais a luz é necessária. 1 Pedro 2,9, olhar para a igreja, Paulo disse: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com que propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja tem a missão de levar esse testemunho. E Paulo ainda descreve a maneira, preservando a palavra da vida, no verso 16. A palavra de Deus é singular, ela não se assemelha aos demais livros, ela não é insuficiente. Hebreus 4,12 diz que porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos,
e propósitos do coração. Em João 6,63, Jesus Cristo disse que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ela é a palavra da vida porque proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo. E nós somos chamados a viver nesse mundo preservando a palavra da vida. Nós não fomos chamados a atualizá-la, nós fomos chamados a preservá-la. A palavra grega usada para preservar, epiquém, foi usada na cultura secular para oferecer vinho a um hóspede. Os filipenses deveriam oferecer o evangelho ao mundo moribundo, porque somente o evangelho oferece vida abundante e eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas compartilhada. O ensino de Paulo não é para a igreja se refugiar entre quatro paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe como estrelas diante desse mundo em trevas, preservando a palavra da vida. E Paulo ainda completa, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo, um dia Cristo vai voltar. Esse grande dia virá, não tardará. E eu espero ter a alegria de saber que esse trabalho entre vocês não foi em vão. O meu desejo e a minha oração é que vocês preservem a palavra da vida, a palavra que eu lhes tenho pregado, que vocês permaneçam firmes no Evangelho, que vocês vivam de modo digno do Evangelho, que vocês tenham a alegria em obedecer a Cristo, que vocês evidenciem através de suas vidas os frutos da salvação. Um dia Cristo voltará. E como ele encontrará a sua igreja? Qual o diagnóstico que ele trará sobre a sua vida? De alguém que produziu frutos? Que permaneceu firme? Ou de alguém que se perdeu pelo caminho e comparecerá de mãos vazias? Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela tua palavra, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos em meio a esse mundo caído, Pai, de maneira irrepreensível, brilhando a luz de Cristo em nossas vidas, resplandecendo, ó Deus, a tua igreja no meio desse mundo em trevas, sendo luz onde há trevas, sendo sal. Ó Pai, ajuda a tua igreja, é o que nós te rogamos. E que a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as mais doces consolações do Espírito vos acompanhem desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos irmãos.